Eu não acho que o sindicato seja importante. Eu acho que é. Então, Boto, prova pra gente por que o sindicato ele é relevante na vida do trabalhador. Olha, a gente tem que partir da premissa de que existe uma assimetria de forças entre o trabalhador e a empresa. Então, o patrão, ele tem uma capacidade de dispor dos trabalhadores de uma forma muito mais fácil. Se você chegar na sua empresa e começar a brigar com o seu chefe ou brigar com a alta direção da empresa, eles podem mandar você embora de uma forma muito menos custosa para eles do que seria para você, porque você tem conta para pagar, se você for uma mãe, você tem filho, se você for um pai de família, você tem filho, ou você tem pessoas que dependem de você, você precisa pagar seu aluguel, e a empresa tem uma facilidade financeira e logística muito mais fácil para lidar com isso. Então, os sindicatos foram uma forma de você conseguir aliviar essa assimetria de forças que existe entre capital e trabalho. E aí, através do sindicato, a gente consegue ter uma coisa mais equitativa, por assim dizer, entre as duas partes. Você sabe que o sindicato é importante, mas você sabe como a CUT surgiu? E por que as decisões tomadas há mais de 40 anos ainda mexem com a nossa vida hoje? Segundo o dicionário de Oxford, sindicato é um grupo de pessoas que trabalham juntas para alcançar um objetivo comum. Parece simples, mas na prática essa união mudou a história do Brasil. Antes de entrar na história recente, é preciso olhar para trás. Em 1931, o governo brasileiro cria o decreto conhecido como Lei da Sindicalização, que moldou o primeiro formato oficial dos sindicatos no país. Esse modelo foi consolidado mais tarde com a CLT em 1943. Era um sistema corporativo de sindicato único e com forte controle estatal, uma estrutura que marcou gerações e que ainda hoje deixa suas impressões digitais nas relações de trabalho. Mas a história que queremos contar aqui é aquela que realmente mexeu com o Brasil e com o ABC décadas depois. No final dos anos de 1970, o país vivia uma democracia limitada e passava por um processo acelerado de industrialização. No estado de São Paulo, especialmente nas cidades do ABC, surgiam enormes fábricas, milhares de trabalhadores jovens e uma nova consciência de classe. Os salários eram baixos, as jornadas eram longas e quando as condições apertavam, o único caminho era parar, protestar e negociar. E foi ali, em São Bernardo do Campo, que nasceu um dos movimentos sociais mais transformadores da nossa história. As greves do ABC não eram apenas paralisações, eram atos de coragem, encontros massivos em estádios de futebol, decisões coletivas sobre o futuro. Era o trabalhador comum descobrindo a própria voz. É importante a gente registrar que hoje, dia 25 de novembro de 2025, um ex-presidente da República, né, foi julgado e condenado e está iniciando, né, cumprindo a sua pena, né, por tentativa de golpe de Estado e vários outros militares. Né? Então esse é um efeito histórico, né, para todos nós brasileiros. É a primeira vez que militares são julgados e condenados e presos pela tentativa de um golpe militar. Então, se a gente voltar para 1964, os trabalhadores provavelmente foram um dos primeiros atores políticos e sociais a resistirem ao golpe militar de 64. E uma das grandes manifestações dessa luta dos trabalhadores contra o golpe e pela redemocratização do país aconteceu já em 1968, que teve duas greves muito importantes, a greve de Contagem, em Minas Gerais, que foi uma greve espontânea dos trabalhadores e depois apoiada pelo sindicato, e uma greve, depois da greve em Contagem em Minas Gerais, teve a greve em Osasco. Essa greve já liderada pelos sindicatos dos metalúrgicos de Osasco. A reação dos militares a essas duas greves, e principalmente a greve de Osasco, foi duríssima, né, com perseguição, desaparecimento, prisões, e neste ano de 68, também os militares emitiram o AI-5, né, que tornou ainda a ditadura, que já era um grande desastre para o país, ela se tornou ainda pior. Né? Então, são todos aqueles casos de desaparecimento, tortura, mortes que nós conhecemos, né, foram ainda aprofundados a partir de 68. Nessa conjuntura, os trabalhadores e os sindicatos, né, eles tiveram que buscar outras estratégias mais silenciosas para resistirem à ditadura e para lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários. E foi só 10 anos depois, em 78, justamente aqui nessa região do ABC paulista, que o sindicalismo consegue novamente se colocar como um grande ator social e político, público para o país todo.
Então, veja só, no final dos anos 70, início dos anos 80, se configurou ali o que a gente chamou de um sindicalismo combativo. Então, era um sindicalismo que lutava por melhores condições de trabalho, lutava por melhores salários, por direitos sociais, pela redemocratização do país. Então, você teve importantes greves gerais nesse período, importantes greves de categorias do setor privado e do setor público. Na década de 80, o Brasil era um dos países que liderava mundialmente o número de greves em termos de trabalhadores envolvidos e jornadas de trabalho perdidas em função das greves. Com a chegada dos anos 90, né, e, digamos ali, a hegemonia das políticas neoliberais chegando com força no país e a mudança da estrutura produtiva, o sindicato teve que se reorganizar também. Né? Então, ele já não tinha a mesma força de mobilização, ele teve que passar a ser um sindicato mais negociador. Né? E, mais uma vez, o sindicalismo no ABC Paulista esteve na frente desse processo. Né? Foi um sindicalismo que começou a experimentar um tipo de prática sindical que não focava apenas no confronto direto, seja com os empresários ou com o Estado, mas um sindicato que buscava a negociar e a propor soluções criativas para sair da crise vivida dos anos 90, no que se refere principalmente a perdas de empregos, de postos de trabalho. Você teve uma experiência muito importante aqui no próprio ABC Paulista, que serviu de referência para o Brasil todo e diria até para outros países do mundo, que foi a experiência das câmaras setoriais, que é colocar trabalhadores, empresários e governo, né, sentados em uma mesa para discutir projetos alternativos de desenvolvimento para a região e para o país. Brenda, você é sindicalizada? Não. Qual é um dos principais motivos para você não ter feito parte do sindicato? Eu acho que um ponto é a falta de tempo, às vezes conciliar o trabalho com a faculdade. Você acha que essa falta de visibilidade do trabalho do sindicato que causa a ideia para os trabalhadores de que ele não é relevante? Sim, eu acredito que sim. Porque muitas vezes as pessoas elas não sabem exatamente o que eles fazem, pelo que eles estão lutando ali no dia a dia, e isso faz as pessoas terem um entendimento de que, eles estão ali, não servem para nada, mas não é bem assim. No final, eles acabam lutando por muitas coisas e ganhando também, conquistando muitos direitos para os trabalhadores, mas às vezes as pessoas elas acabam não tendo tanta visibilidade disso. Você acha que o movimento sindicalista ele é importante? Você acha que ele faz alguma diferença no dia a dia do trabalhador? Eu acho muito importante, porque eu acho que o sindicato, além de lutar pelo salário, além de brigar por condições melhores para o trabalhador, ele também pauta coisas que a gente nem sabe às vezes. Por exemplo, o home office ajudou muito o trabalhador. E atualmente na empresa que eu estou, não voltou presencial porque o sindicato briga pelo home office. Então, acho que é muito importante. E se ele não existisse, a balança entre empresário e trabalhador sempre ia tender mais para o empresário. Maiar, como você se aproximou do sindicato? Eu tinha acabado de entrar no metrô e eu estava apaixonado pelos movimentos sindicais da época e me surgiu uma oportunidade única de ir e votar na Assembleia a favor ou contra a greve de 2017. E Boto, conta um pouquinho pra gente, como é que você se aproximou do movimento sindical? Olha, eu me aproximei do movimento sindical porque desde jovem eu fui do movimento estudantil e posteriormente eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, então naturalmente a gente passou a ter um diálogo maior para organizar manifestações, organizar atos, coisas diversas, né? A própria disputa do movimento sindical, enquanto movimento social, passou a ser algo frequente na minha vida e passou a ser algo de uma certa interação, né? Então a luta entre interação entre professores e estudantes. E aí, por causa disso, eu acabei me aproximando de ramos sindicais diversos, né? Então, os metalúrgicos, os professores através da POSP, os bancários. Primeiro, claro, cada acordo que a gente faz numa empresa são milhões de reais que é colocado na economia do ABC. Muitas vezes a gente não dá importância. A gente mesmo no dia a dia negociando um acordo ou outro, faz negociação que a gente não tem noção do impacto.
mas só de PLR, valores de PLR negociado, a gente coloca na economia do ABC quase R$ 1 bilhão ano. É muito dinheiro. São Bernardo tem uma receita, um PIB anual de 7 bi. A gente coloca no ABC, só em PLR, quase 1 bi. É muita coisa. Mais reajustes salariais, mais negociação do plano médico, mais negociação de vale alimentação. Então, quando você tira uma empresa do ABC, uma empresa fecha no ABC, a gente sabe o efeito que isso tem, o efeito cascata. Os empregos que perde na empresa que sai, o impacto nos empregos na cadeia, mas tem todo o comércio e serviço no entorno que são atingidos. Mas a gente sempre faz a conta só do negativo, a gente nunca faz a conta do positivo. Então, efetivamente, ao longo dos anos que tem de negociação sindical aqui na região do ABC, claro que isso tem feito melhorar o bem-estar social da nossa região. Se a nossa região é uma região rica, pujante, comparando ela com outras regiões do país, ela se deve muito ao saldo das negociações coletivas entre empresas e sindicatos. Então, no começo, você tinha muita disputa, muita luta, muito enfrentamento por conta dessa falta de amadurecimento do movimento sindical, das relações trabalhistas no Brasil, que hoje é muito diferente. Tem greve? Tem greve. Tem discussão com a empresa? Tem muita discussão com a empresa. Mas também há muito diálogo, muita negociação e muito acordo. Em 2003, só nesse sindicato, que nós não tivemos consenso de fazer a campanha salarial no grupo, nós fizemos mais de 1.000 acordos. É muito acordo. É mais de 3 acordos por dia se a gente for dividir por ano. Mas de sábado e domingo normalmente você não faz acordo, então... Letícia, você acha que o movimento sindical ele é importante no dia a dia do trabalhador? Você acha que é um movimento relevante? Eu acho que sim, eu acho que muitas pessoas tendem a confundir porque acabam crendo que o movimento sindical está aqui para novas lutas. E, na verdade, o movimento sindical, ele é tudo que a gente tem hoje no dia a dia. Então, quando a gente fala de 13º, de todos os direitos trabalhistas que a gente tem e das políticas públicas também que tem em relação ao trabalhador, é tudo conquista de movimentos sindicais. Então, eu acredito que sim, as pessoas tendem a ter essa confusão de tipo, o movimento sindical é para a gente ter novas lutas, eu não preciso conquistar mais nada, para mim tá tudo bem. Mas é importante que haja manutenção dele para que também exista a manutenção dos direitos que a gente tem. Do ponto de vista econômico, você tem diversas conquistas que a gente pode começar a elencar. O 14º, que depois virou PLR, a primeira que foi paga é desse sindicato. Os gatilhos salariais, à época, hoje já não se fala mais tanto nisso, também foi algo que os sindicatos ofereceram para a sociedade. Conquistas sociais como cláusula de garantia no emprego para pré-aposentadoria, cláusula de garantia de emprego para doença ocupacional, licença maternidade de 180 dias, agora foi aprovado o auxílio paternidade, a licença paternidade de 20 dias, mas a gente já tinha 20 dias negociado em algumas fábricas da categoria, entre outras coisas, são avanços que o sindicato entregam primeiro para sua categoria, mas que depois acabam reverberando, seja em outras categorias, seja na própria legislação. E encerro dizendo que ainda tem um quarto pilar, que são a entrega de políticas públicas. O sindicato também tem essa preocupação de como se inserir no debate com a sociedade. Eu posso dizer aqui políticas públicas setoriais, renovação de frota, Inovar Alto, Nova Indústria Brasil, o Plano Brasil Maior, mais recentemente Combustível de Futuro, Carro Sustentável, que são programas setoriais que o sindicato tem atuado muito ativamente. Posso dizer do crédito consignado, que foi uma ideia que nasceu dentro desse sindicato, depois virou política. Posso dizer da participação do sindicato em conselhos, discutindo lá o BS no bairro, a creche no bairro, a escola do bairro, que sempre foi algo que a gente chama aqui de sindicato cidadão, que é o sindicato pensar e defender o trabalhador no local de trabalho, mas também onde ele vive. O trabalhador vai estar muito melhor sabendo que a família dele está bem, que o filho está na creche, que tem uma boa escolinha, que se precisar do atendimento médico tem. E ele voltando para casa, ele tem saneamento, ele tem transporte, ele tem iluminação, então segurança. Então o princípio do sindicato cidadão é isso. Não adianta a gente brigar para o trabalhador estar bem dentro da fábrica, 8 horas. Só que ele não mora lá. Ele sai e volta para algum lugar. E esse algum lugar precisa receber ele bem, com a família dele bem.
Então, esse jovem que nós temos no ABC Paulista hoje, ele é mais escolarizado, muitos deles estão na universidade como vocês estão, mas estão em outro setor, estão no setor de serviços, muitos deles. Infelizmente, uma parte importante da juventude no trabalho informal, no trabalho plataformizado, né? É uma juventude também que, em termos de referenciais, nos anos 70, 80, o referencial principal de formação de identidade daquela jovem classe trabalhadora é o referencial de classe. Né? Hoje, só o referencial de classe não dá conta das demandas da juventude trabalhadora. Então, hoje você tem que também discutir questão de raça, questão de gênero, a questão ambiental, a questão de adoecimento mental. Os jovens sofrem uma pressão, né, absurda em termos de assédio no mundo do trabalho, que em algumas circunstâncias eram piores do que aqueles jovens trabalhadores dos anos 70 e 80. Eu mencionei aqui que os trabalhadores na década de 60, 70, 80, não era completamente raro você ouvir casos de violência física sofrida por esses trabalhadores por parte das suas chefias. Hoje a violência ela é mais sutil, né? Uma violência psicológica, né, em que faz o jovem adoecer, se sentir culpado de não conseguir bater metas. Então, eu avalio que mudou muito, né, mudou muito o perfil do jovem trabalhador dos anos 70, 80 e do jovem trabalhador hoje de 2025. Mas muitos desafios ainda são comuns, né? O próprio desafio por ter, por exemplo, melhores condições de vida e trabalho. E eu acho que um dos grandes desafios do sindicato hoje é justamente conseguir contemplar esses desafios que são importantes para essa nova classe trabalhadora. Não dá para você voltar atrás naquele sindicalismo que focava só nas questões mais de classe, seja do ponto de vista político ou social. Hoje você tem que trazer novos temas para a agenda sindical. Maria, você acha que o sindicato ele deve se modernizar mais e como ele poderia se aproximar do público jovem? Bom, ele tem que se modernizar um pouco mais, e eu acho que para se aproximar do público jovem, além de ter uma comunicação mais clara com os jovens, uma comunicação mais direta, eu acho que precisa de mais outras duas coisas, que é abrir um espaço de escuta e também começar a se modernizar em relação às formas de trabalho. Porque hoje em dia a maior parte dos jovens eles não trabalham CLT. Existem também os jovens que trabalham como autônomos, existem empregos temporários, os estágios. Então eu acho que abranger novos grupos de trabalho que estejam ali sob o regime do sindicato. Se você pudesse dar uma dica para o sindicato, pensar assim, como é que vocês podem trazer mais visibilidade para o trabalho de vocês para a gente que é jovem? Você daria de dica? Eu acho que o fundamental é as redes sociais, né? A nossa geração, a geração Z, é uma geração que está todos os dias conectada, então sempre ter essa divulgação nas redes. Às vezes a gente deixa de assistir televisão para ler um site, alguma coisa. Eu acho que isso aumenta muito a visibilidade. E também tentar trazer mais esse acesso aos jovens através dos discursos, ter um discurso mais informal. Eu acho que às vezes a formalidade ela acaba sendo uma barreira, né, também, enfim, o meio de linguagem é muito importante, não só no sindicato, mas em outros movimentos também. Eu acho que trabalhar um pouco isso pode aproximar os jovens também. E a questão da pauta, de diversificar um pouco as pautas, às vezes tem pautas que já existem e a gente não tem esse conhecimento também pela falta de divulgação. Agora, Boto, pensando aqui um pouco, o movimento sindical ele tem uma forma de se comunicar de uma maneira um pouco antiga. Como você pensa que eles podem se comunicar com o público mais jovem? Olha, essa é uma pergunta muito complexa. Eu acho que o grande problema do movimento sindical hoje, não só do movimento sindical, mas eu acho que a gente tem que entender que isso é um problema dos movimentos sociais. As pessoas estão meio desacreditadas das coisas. Então, depois de 40 anos de neoliberalismo, de consenso de Washington, a gente tem pessoas muito individualizadas, a gente tem as fábricas que não são mais as mesmas. Então, antigamente, não é só uma questão de comunicação. Esse é meu ponto. Antigamente, você tinha os trabalhadores juntos, interagindo, conversando. E aí, com o tempo, as empresas, o capital, ele foi se aproveitando disso. Então, ele foi mudando a forma de organização das empresas, a forma de organização espacial mesmo do trabalho para dividir as pessoas, e junto a isso a gente tem uma ideologia cada vez mais individualizante, a questão de vender o empreendedorismo como se fosse a solução do mundo. Então eu acho que existe um problema de comunicação
de as pessoas não saberem o que é ou desconfiarem muito dos sindicatos, que também é um trabalho de lavagem cerebral por parte de alguns setores da mídia, mas eu acho que também existe a questão de que os sindicatos, eles são parte de um movimento coletivo, e a gente não está muito num tempo de movimento coletivo. A gente está numa era de movimento individual, que é aquela questão do sujeito neoliberal. Então eu acho que o sindicato ele precisa, para se reinventar, se apropriar de pautas que sejam unificadoras, então que façam as pessoas acreditar nos sindicatos. Por exemplo, fim da escala 6x1. Eu acho que essa é uma pauta que tem capacidade de agregar muitas pessoas, mas também se tornar um pouco mais descentralizado, porque o sindicato ele tem uma estrutura muito central, muito hierárquica, o que fazia sentido antigamente, mas para se aproximar de novas pessoas, tipo, se aproximar de alguém que nem eu e você, que já é de outra pegada, sim, que já é Gen Z, eu acho que pensar em uma coisa mais descentralizada, menos, tipo, só nos líderes, e chegar em pautas mais novas, tipo, eu acho que não precisa necessariamente ter uma pauta específica, tipo, vamos falar de movimento LGBTQIA+. Vamos falar de antirracismo. Eu acho que pode ter tudo isso no meio, mas eu acho que você precisa conversar com as pessoas que estão ali e entender quais são as pautas que fazem sentido. Uma união de pautas e talvez utilizar as redes sociais, você acha que também é relevante? Eu acho que faz sentido, mas eu acho que, tipo, não é fácil usar as redes sociais, tipo, tem meio que uma senha, entendeu? Você tem que ter um olho ali pra usar a rede social, tipo, não é só você gravar um vídeo e, tipo, achar que isso vai dar certo, porque tem gente que acha que é isso, tipo, eu vou criar um TikTok do sindicato e aí automaticamente vai todo mundo se filiar. Eu acho que se for bem feito e se for com as pautas certas e, tipo, se tiver pessoas que saibam fazer o negócio, dá certo. Eu costumo falar que o nosso modelo tradicional do sindicato não vai entregar as respostas que essa nova geração está buscando. Que nós deveríamos, inclusive, incentivar que motoristas de aplicativo, trabalhadores em aplicativo, tivessem mais espaço e que a gente pudesse ouvi-los para captar melhor a demanda e entregar um resultado melhor, um produto melhor. Talvez esse seja o nosso grande problema hoje. A gente entrega algo que funcionava como sendo algo muito bom e que não necessariamente a gente sabe se aquele trabalhador mais jovem entende que aquilo é muito bom. E aí a gente passa, ao invés de querer ouvi-lo, e fala, mas por que você acha que isso não é bom? A gente quer convencer ele de que é bom. Então tem um erro aqui na estrutura tradicional dos sindicatos. É fato que a nova geração vem com novas demandas, o que é bom. Hoje é mais conectado, hoje é mais rápido, hoje você não quer ficar tanto tempo parado, tanto tempo no mesmo lugar, você quer ver os ganhos mais rápidos. E os ganhos aqui não é só ganhos financeiros, é qualquer coisa, né? As pessoas hoje estão mais aceleradas e a sociedade pauta essa coisa mais rápida, né? Então, de verdade, eu não sei te dizer, e não quero arriscar, dizer qual vai ser o futuro do sindicalismo. Fato é que os sindicatos têm buscado olhar para dentro e procurado ter uma comunicação mais atualizada para se comunicar melhor. Tem buscado algumas ferramentas diferentes para tentar atrair o jovem, para entender o que os jovens esperam, o que eles contestam, quais são os sonhos, quais são as vontades, o que eles esperam para o futuro, porque foi assim que nasceu o nosso sindicato. Nosso sindicato não nasceu lá na década de 70 seguindo os padrões que vinham da década de 60, 50, 40. Não, ele nasceu rompendo barreiras, quebrando paradigmas e buscando ouvir o que eram as novas demandas. Então, efetivamente, não sei se esse sindicato, ou qual outro sindicato, ou qual outra organização, qual outro movimento vai conseguir captar e romper essas barreiras atuais para entrar num novo paradigma. Não adianta a gente falar de novo paradigma tecnológico e não falar de novo paradigma social. Então, tem um desafio gigante pela frente e que está em aberto de quem vai conseguir captar e fazer a ruptura necessária para voltar a ser um ambiente, esse ambiente coletivo, independente do nome, mas ser um ambiente que atrai ao jovem.